Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui na cidade de Anápolis. Essa semana nós estamos trazendo aqui cientistas políticos fazendo análise aí de perfis, principalmente dessa conjuntura, né, nacional, política, estadual e principalmente o perfil do nosso eleitor, tá imperdível. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a entrevista com o professor Juscelino Polonial, que é sociólogo e também é cientista político. Mas antes da gente entrar no perfil político, eu quero agradecer aos parceiros que estão sempre conosco aqui dentro do nosso programa, tá bom? A Omega do Balão, que fica ali na rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade, o endereço certo para você presentear quem você ama. Você aí que não deu presente do seu pai, não tem problema. O mês é dedicado aos pais e tem ofertas maravilhosas. Vai lá, que eu tenho certeza que tem um presente certo para o seu papai, tá bom? Quero agradecer também à Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que me prepara para apresentar aqui o programa para você. Aberto diariamente, inclusive aos domingos e feriados. O telefone de lá é o 3943-4545. BM Comunicação Integrada, agência de comunicação que produz aqui o nosso programa. Precisando de assessoria de imprensa, marketing digital, fale com a BM Comunicação Integrada no 99105-7392. Balas de coco, Dona Neuza. Ai, só de falar já me deu água na boca, né? As balas de coco que derretem na boca. Encomendas aí para batizado, chá de panela, chá de bebê, para aniversário, infinitas, né? 62996749282. E agradecer especialmente as meninas da Elegância Boutique que me veste aqui hoje. Já estou no look, né, da primavera-verão, nesses tons pastéis aqui. Looks, como eu sempre digo aqui para vocês, né, que você sai diretamente do trabalho e já segue aí para os seus compromissos sociais, enfim, tá sempre pronta para qualquer hora do dia. Looks também lá para festas, enfim, imperdível. Segue lá. Elegância Boutique Anápolis lá no Instagram, ou se preferir também acompanhe elas ali na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. Bom, agradecer todo mundo. Agora você acompanha essa entrevista com o professor Juscelino Polonial, cientista político, fazendo uma análise do cenário nacional, estadual e, claro, melhor ainda, o perfil do eleitor das eleições de 2018. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. Olá, assinante. Olá, você que nos acompanha também no nosso canal no YouTube. Quero agradecer a sua audiência qualificada. Essa semana nós estamos tratando sobre a pauta de política, afinal de contas, né, já começou o pleito eleitoral, né, deste ano de 2018. E conosco o professor Juscelino Polonial, que é sociólogo e também cientista político. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer bem, mais uma vez estar aqui com você, né? Professor, vamos traçar nesse programa de hoje o perfil do eleitor. Tem como a gente começar avaliando esse eleitor? Tem sim, você tem inclusive pesquisa sobre isso, né? Tem um trabalho muito interessante que faz um levantamento do eleitor brasileiro desde 89 até a última eleição, apenas no campo presidencial, e você constata mais ou menos o seguinte: você tem um terço, mais ou menos, desse eleitor que tem uma tendência de centro para a direita, e mais ou menos um terço de centro para a esquerda. E mais ou menos um terço que oscila e fica esperando o melhor momento de tender para um lado ou para o outro. É esse um terço que decide a eleição. Exemplo, se você pegar os dados que você tem hoje nas pesquisas, você pode observar que você tem mais ou menos um terço de eleitor tendendo para a centro-direita, que hoje seria o Bolsonaro e o Alckmin, e um terço tendendo para o lado da centro-esquerda, que seria o Ciro Gomes, o Lula, que representaria esse um terço. E mais um pessoal do meio que vai decidir a eleição. Aquele camarada que está lá na esquerda, na centro-esquerda, ele não vota no Alckmin e nem no Bolsonaro. O pessoal de cá, a mesma coisa, não vota de lá. Então, quem decide é o pessoal do meio. Então, você tem um perfil. Tá? Você tem um perfil, e aí, se você fizer os dados das eleições de 89 até hoje, sempre dá mais ou menos esse dado. Se você pegar o dado das eleições passadas, sempre estava no PSDB e o PT brigando. Direita e esquerda. Direita e esquerda, exatamente. Eu diria assim, centro para direita e centro para esquerda, não direita e esquerda pura e simples, né? Você tem uma gradação que vai de centro, centro-direita, esquerda e extrema esquerda. Centro,
centro-direita, direita, extrema-direita. Né? O Bolsonaro, por exemplo, é da extrema-direita, que é o último bloco. Então, nesse espectro, o eleitor se comporta aí dentro, né, com percentuais. Mas é mais ou menos essa divisão, 1/3 para a centro-esquerda, 1/3 para a centro-direita, e um pessoal de 1/3 fica no meio ali, esperando. Aí talvez assim, é esse pessoal que a campanha vai influenciar, que é esse pessoal que decide a eleição. E é esse que não assiste debate, é esse que não acompanha nada, e é esse que no domingo ele decide na hora. Ele pode decidir, porque ele fica olhando o quadro, como é que o quadro vai. Ele, às vezes, dentro desse grupo tem muito aquele assim que vota, olha, eu vou votar naquele que eu acho que vai ganhar. Por isso que às vezes a pesquisa... Para não perder meu voto. Para não perder meu voto. Por isso que a pesquisa, às vezes, ela influencia sim, tá? Porque esse cara ele fica olhando até o último momento. Tanto que você pode observar que algumas eleições são decididas quase que na última semana, nos 2 últimos dias, o cara olha... Então, tem um grupo muito grande. Olha, se você pegar 1/3, no Brasil hoje, pegando só a quantidade de possíveis eleitores, que tem o pessoal que abstém, né? Mas assim, o Brasil hoje tem mais de 120 milhões de eleitores. 1/3 disso aí, né, é mais ou menos que você ter 40 milhões de votos. Né? Ou seja, você tem mais ou menos 40 milhões de votos oscilando para lá e para cá. Ele pode ir para qualquer lado. Vai depender da circunstância. Né? Então, isso é muito volátil. Então, depende do momento. Por isso que a gente fala assim, a eleição depende, se tiver algum ingrediente novo, aquele cara que às vezes está ali com 15%, pega a eleição passada. A Marina estava no segundo turno até na última semana. Na última semana, o Aécio passou e foi para o segundo turno com a Dilma. Tá vendo? Porque todo mundo achava o quê? Que o segundo turno ia ser Dilma e Marina. Certo. Aí, de última hora, acontece alguma coisa ali. Aí a mídia vê o poder de estrutura do partido. O partido tem muito mais... Por exemplo, o PSDB tem muito mais estrutura, por exemplo, que o partido da Marina, vamos colocar assim. Então, aí ele colocou todo aquele blocão na rua, faz a diferença. Aquele eleitor indeciso foi para o Aécio. E a Marina acabou não indo para o segundo turno. Né? Então, isso acontece. Ou também as últimas pesquisas, né, na última semana também pode influenciar esse eleitor. Pode, não influencia. Não só pode, como influencia. Depende muito. Ele está observando esse quadro, ele está observando os debates. Uma coisa dita mais um debate pode ter influência. Se você pegar a eleição de 89, ela é muito curiosa, ela é bem emblemática. Foi a primeira, dessa nova, depois do regime militar, né, foi a primeira. Porque o Sarney não foi eleito, foi pelo Congresso, não foi pelo povo. Né? Então, a primeira eleição pelo voto foi aquela de 89. Se você observar bem naquela eleição, tem muitos fatores que levaram à vitória do Collor, mas tem um fator que foi muito interessante, quer dizer, a grande mídia colocava o Collor como um cara que ia salvar o Brasil. E aquelas pessoas, aquelas pessoas que estavam um pouco desesperadas, então esse cara aí foram com ele de última hora. Tanto é que se você ver a diferença foi muito pequena ali, quer dizer, né, do segundo turno entre os dois foi muito pequena a diferença, foi uma questão lá de menos de 5%. Ou seja, quase que o Lula leva. Se a grande mídia não tivesse feito o que fez com o Lula, talvez tivesse ganho a eleição em 89. Colocou ele como bandido. Vocês devem lembrar que foi colocado na época lá, hoje é fato histórico isso já, né? Foi colocado na época lá que ele tinha sequestrado a Abílio Diniz, e fizeram um grande jogo de mídia. Aquilo pesou muito contra o Lula e ele acabou diminuindo um pouco a votação dele, mas ele crescia para ganhar a eleição em 89. E não tinha uma imagem, né, que também favorecia para ele na época, também tinha isso também, quer dizer, né? Então, assim, na verdade, tem alguns fatores. Isso foi decidido o quê? Na última semana, a eleição do Collor. Praticamente na última semana. O Lula estava na frente do Collor lá em 89. Entendeu? Aí, na última semana, inventou uma série de fatores. Eu lembro de uma coisa muito interessante. Olha que fato curioso. Em 89, o Collor falava assim, olha, não vota no Lula porque ele vai tomar sua casa. Aquilo apavorava as pessoas, né? Aí um repórter fez uma matéria, porque é claro que ele foi uma armação, o repórter fez a matéria da seguinte maneira, ele pegou um senhor embaixo de uma ponte, o cara morava embaixo da ponte, uma lona preta, e perguntou para ele assim, moço, o senhor vai votar em quem? Eu vou votar no Collor, por quê? Porque o Lula vai tomar minha casa. Então você está percebendo como é que isso é poderoso? Que casa, né? Não tinha casa, mas ele não conseguia perceber isso. É o poder que às vezes tem esses mídia, fatores, né? Esses fatores acabam influenciando a mídia, ou positivo ou negativamente. A mídia tem um poder fabuloso. Não é à toa que é chamado quarto poder. Ela influencia, sim, para bem ou para mal, ela influencia. E ela está aí, né? Então, por isso que a gente sempre tem que falar, a gente sempre fala, né? Observar as entrelinhas, que esse é o segredo, né, professor? Não tenho dúvida. E ela vai atuar de novo, né? E ela vai atuar de novo. Está atuando. Né? E ela já tem, inclusive, candidato preferencial, e aí vai embora, né? Pelo menos a grande mídia, né? Já tem candidato preferencial, todo mundo sabe disso. E aí ela vai embora e ela vai influenciar.
né? Em off, a gente conversando, né? Por exemplo, nós estamos com 13 candidatos à presidência, né? Eu ainda até comentei, nossa, a gente nunca tinha visto tantos candidatos. Aí o senhor falou, não, em 89 foi muito superior, né? Em 89 nós tínhamos 22 candidatos, talvez pela questão da novidade, a primeira eleição depois de 30 anos, né? A última eleição brasileira para presidente tinha sido a eleição do Jânio Quadros ainda, né? Aí o João Goulart assumiu porque era vice dele. Então, assim, era mais de 30 anos sem eleger um presidente. Então, aquela novidade acabou, né, atraindo muita gente. Então, foram 22 candidatos. E no segundo turno ficou o Lula e o Collor, né? E aí que teve todo esse desfecho, a eleição do Collor, que aí acabou sendo um candidato, como se diz, um candidato forjado e não tinha identidade, e acabou sendo, né, depois impeachmentado, né? Então, a ideia, deu no que deu, e né? deu no que deu. Então, não foi muito bom criar um candidato do nada. Não é bom fazer isso, né? Não, na verdade é isso. A história está aí justamente para a gente olhar o passado e projetar um futuro de uma maneira melhor, né? A sociedade, o Blender, é bom assim, né? O ouvinte ter clareza disso, né? Quem assiste o programa, que a sociedade ela é muito complexa para você resolver os problemas da sociedade com um homem, com palavras, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A complexidade da sociedade é tão grande, se você não tiver um programa, não tiver debate, não tiver estrutura, grupo de apoio, você não governa. Então, isso é grande bobagem, falar que um cara vai salvar o Brasil, isso não existe, né? Então, nós temos que... Ter essa consciência. A sociedade tem que amadurecer e começar a votar em programas, em projetos, em grupos, porque senão você não sai do lugar, não. E geralmente é uma pessoa que projeta, por exemplo, o Brasil, não para os próximos 4 anos, mas aquele que ele tem uma visão para daqui 30, 40, né? Olha, tem uma coisa assim que a gente dá pouco valor no Brasil. Eu tenho sempre insistido nisso, toda vez que eu estou participando dessas discussões, né? Que a gente começar a valorizar o poder legislativo. Se você observar bem, quem governa, na verdade, é o Poder Legislativo, né? Independente se foi certo ou errado, não do juízo de valor, mas, por exemplo, o Congresso brasileiro, ele inviabilizou o governo da Dilma praticamente 2 anos até derrubá-la, né? Todo mundo deve lembrar que quando a Aécio perdeu a eleição, já como senador, o primeiro discurso dele no Senado, ele falou claramente, com todas as letras, a Dilma não vai governar, o Congresso não vai deixar. E não deixou, está no arquivo do Senado. É só pegar lá e ver o arquivo lá, dos discursos dos senadores. Ele falou com todas as letras. A Dilma não vai governar, nós vamos emperrar o governo dela. Emperrou. Até Então, tirar. Até tirar. Então, o que nós temos que fazer, nós que votamos, escolhemos, nós temos que começar a votar melhor nos nossos deputados, nos nossos senadores. São eles, na verdade, que governam. O presidente tem pouco poder. Tem pouco poder. Tá? Pode ser presidente, pode ser de que partido for. Isso vale também o mesmo raciocínio para governador, para prefeito. Eles, na verdade, eles estão oprimidos, né, ou prensados pelo poder legislativo. Tá no poder legislativo. É o poder legislativo. E se a gente não escolher bem essa gente, o problema está aí. Né? O pessoal fica muito preocupado em votar em presidente, pode colocar quem quiser lá dentro. Né? Quem manda, quem vai definir é o Congresso Nacional. Bom, ainda falando sobre o perfil do eleitor, professor, o cenário político aí com diversos escândalos, a Operação Lava Jato, que não lava nada, já está se arrastando aí há quantos anos. Isso também vem favorecer a abstenção, que vem crescendo dos números de votos? Olha, quando você também analisa os dados de números de todas as eleições passadas, ele é mais ou menos constante. Ele não cresce tanto, apesar do pessoal falar. Se você analisar assim, a abstenção, assim, ela gira em torno de 24%, 26%. Aí, quando você soma branco e nulo, chega a quase 30%. Então, ou seja, 30% do brasileiro já não vota mais. Tá? Está descontente. Aí, mas isso é uma coisa repetitiva, não tem aumentado isso, não. Agora, você fala assim, bom, pode aumentar esse ano? Pode ser, né? Porque exatamente por conta porque é exatamente por conta de tudo isso que virou, né? O Brasil, essa crise toda política que nós temos no Brasil, né? Então o eleitor está desconfiado, né? Mas eu acredito que você ainda vai ter um percentual. Esse percentual vai ser mantido com tendência de crescer, sim. Eu acho que o eleitor ele vai mostrar que ele não está muito satisfeito com esse negócio todo, né? Agora, só para completar, é o seguinte, e é importante esclarecer o eleitor disso, né? Às vezes o pessoal coloca algumas imagens nas redes sociais assim, olha, se a gente votar nulo, a eleição está nula. Isso é bobagem, tá? Esse eleitor, se 80% da população anular o voto, os 20% votar, aqueles 20% vão eleger. Então não tem esse negócio de... Não, isso não existe, não. Isso é só... É o pessoal mesmo que gosta de falar bobagem nas redes sociais, né? Isso não existe. O que vale é o voto válido. Okay? Então, nós temos aí 120 milhões de eleitores. Vou ser bem radical. Votou só 10 milhões. Os 10 escolhem o presidente. Acabou.
Eles foram lá e votaram. O que diz é isso, é ir lá e votar. Pronto. O certo é, vote. Escolha o menos ruim e vote. Eu acho que tem, veja bem, claro, tem candidato, né? Você assim, você vai correr um espectro de candidatos que vai desde a extrema direita à extrema esquerda. Olha, não é possível... Tem todo o perfil. Tem todo o perfil. Não é possível que você, como cidadão, não se coloque num desses lados. Ou seja, ou você é um cara moderado, ou você é um cara progressista, ou você é um cara conservador. Ou radical demais. Aí ou você radicaliza a esquerda ou radicaliza a direita. Ou você é um extrema-direita, reacionário, né? Que é esse pessoal que está aí defendendo matar gente, né? Defender, que acha que estupro é coisa boa, né? Tem gente aí que acha que negro não é nem gente é. Esse pessoal é a extrema-direita. Radicalismo. São os radicais. Esse pessoal aí, tem gente que vota neles. Então, é uma tendência. Acho que o problema não é nem desses candidatos, o problema é quem segue esses candidatos. Eu acho que representa... É o eleitor mesmo. O eleitor representa, na verdade, uma parcela do Brasil que é assim mesmo. O Brasil tem uma parcela que é racista, que é homofóbica, que é contra a autonomia da mulher. O feminismo, exatamente, né? que é contra essa autonomia da mulher. Esse grupo está representado num candidato. Certo? E é um grupo hoje que eu diria que gira em torno de 10% do Brasil. Tá? É um percentual grande, se você colocar em termos de eleitor, talvez gira em torno de 10 a 15 milhões de eleitores. Tá? Mas não vai passar disso também, não. Né? Hoje nós temos aí 52,5% de mulheres, as eleitoras, né? Elas que vão ditar, aí, digamos aí, a maioria dos votos. Deveria ter um pouquinho mais de consciência justamente por essas questões, né? Ligada à mulher também, né, professor? Mas você sabe que aí tem uma questão interessante, quando a gente discute muito isso em antropologia. Assim, a gente fala assim, existe uma cultura machista. Quando eu falo que tem uma cultura machista, não é o homem que é machista. É a cultura. Né? Essa cultura quer dizer que você tem velho, jovem, né? Você tem mulher, tem homem, você tem homossexual, você tem heterossexual. O machismo, ele é uma cultura. Então, tem muitas mulheres que defendem isso. E a gente vê claramente mulheres defendendo. Quer dizer, e agora está até mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, o Bolsonaro foi muito bom. Por quê? Foi muito bom a presença dele. Porque ele externou as pessoas com as suas ideias. Hoje você está conhecendo as pessoas. Você conhece o cara que ele é machista, que ele é racista, que ele é homofóbico. Então, hoje está mais claro isso. Isso é bom para a democracia. Você sabe onde estão as pessoas, onde sabe, olha, esse cara pensa isso. Isso é bom. Tá? Isso não é ruim, não. Amadurece o debate político. O detalhe é que a gente não pode alimentar as discriminações, as violências, nem segmentar a sociedade. Esse que é o problema do processo. É bom você ter esse pessoal para você saber combater. É nesse sentido, você saber educar. Né? A gente fala é o processo educativo. Né? Você fala assim, a lei acaba com o racismo? Não. Se fosse assim, não tinha racismo nos Estados Unidos. Tá? Conseguiu superar. Agora, a lei disciplina o racista. Né? Ele sabe que se ele cometer um ato racista, ele vai ser penalizado. Então, o cara se contém. Mas ele continua sendo racista. O racismo acaba por lei. Isso é um processo educativo que demora. Né? O processo educativo, ele vai de gerações. Se você observar as crianças, elas não são racistas. Não. Então, quem ensina a ser racista é o adulto. Né? É o adulto. Que aí é um conceito da educação de um sociólogo do século XIX, que é o Durkheim. Ele fala assim, a geração adulta educa a geração mais jovem. Ora, então, portanto, quem faz a criança ser racista é o adulto. Então, isso vai ser um processo longo de formação. Ou seja, você começar a preparar aquela criança para uma sociedade um pouco melhor. Inclusive, delimitado pela própria Constituição. A nossa Constituição fala isso, né? Ninguém tem que ser discriminado. Então, quem discrimina, na verdade, é criminoso. É criminoso. Né? E aí, a própria lei diz isso. Então, quando o cara é racista, ele é criminoso. As pessoas que defendem isso... Mas a gente vê determinados, né, pessoas ou candidatos com suas propostas defendendo isso, principalmente no processo eleitoral, né? E é interessante. Principalmente nessa instância nacional para governar o Brasil. Chega a ser assustador, né? Como é assustador. Incentiva esse tipo de... É crime, né, na verdade. É crime, não tem crime. outra Não, é o artigo 3º da Constituição. É crime. Na verdade, se nós tivéssemos um Ministério Público atuante, verdadeiro, mesmo com força, impugnava essa candidatura. Porque uma candidatura que defende racismo está cometendo um crime federal. Crime federal, isso é crime federal. Quer dizer, ou seja, quando você discrimina, por exemplo, outro dia eu vi um desses candidatos falando que se vê dois homens se beijando, ele vai meter a porrada. Usou essa expressão. Né? Ora, esse cara devia estar na cadeia. Sabe por quê? Porque ele está cometendo um crime federal. Artigo 3 da Constituição, só ler lá. Então, como é que esse cara é candidato? Então, acho que aí a gente tem que ter essa discussão com a sociedade, mas, olha, isso não é proposta política, isso é ideia criminosa. Sabe o que é proposta política? Porque eu vou tentar clarear isso aqui para quem o leitor. Proposta política é a seguinte, por exemplo, o PSDB defende o neoliberalismo,
que é a diminuição do tamanho do Estado. Isso é uma proposta política. Você pode discordar, concordar, vamos para o debate, vamos mostrar quem é... Pós, os contras, né? Aí o cara que defende o Estado do bem-estar social, que é um Estado mais intervencionista na área de saúde e educação, isso é uma proposta política, você pode discordar. Agora, quando o cara fala que o homossexual tem que apanhar, isso não é proposta, isso é crime. Não tem que debater isso. Tem que incentivando a violência. Incentivando a violência. Tem que, inclusive, no caso desse, abrir um processo contra esse e processar um cidadão desse. Porque você tá e olha como é que isso é perigoso, como é que você incentiva a violência. Você deve lembrar de um fato muito curioso, foi noticiado nacionalmente, Blenda, aquele caso de um pai e um filho que estavam num show, o pai deu um beijo no filho, no rosto dele, e um cara por trás foi descer uma cacetada e, inclusive, danificou a orelha dele e tudo, né? Quer dizer, ou seja, um pai não pode beijar mais um filho em público e ter coragem de apanhar por causa dessa gente. Mas quem criou isso? O cara que defende a ideia. Porque aí, quando você defende a ideia que você vai bater em homossexual, aqueles caras que pensam igual ele se sentem fortalecidos e vão fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou bater também, que ele vai bater, ué. O meu chefe bate, por que eu não bato? Entendeu? Então ele cria uma violência na sociedade. Nós temos que ter cuidado com essas lideranças. Então eu acho que o judiciário devia agir em cima desse cidadão e impedir de ser candidato, inclusive. Olha, eu quero agradecer você, ou você que está, né, nos acompanhando, e você que está chegando agora. Nós estamos debatendo aqui o perfil do eleitor para essas eleições de 2018. A gente está recebendo aqui o professor Juscelino Polonial, que é sociólogo e também cientista político. A gente falando do eleitor, da corrupção, mas o eleitor, assim, é muito fácil de falar assim, os políticos são corruptos. Mas é o reflexo da nossa sociedade. E começa também, talvez não seja nem se começa, mas faz parte desse processo eleitoral, a barganha pelo voto, né? Tem uns que determinam dá uma palavra, né, sobre isso, o clientelismo, trata aí o cliente, né, como cliente, né? Isso. Porque aí, mais uma vez, isso também é uma questão da cultura brasileira. Você sabe que existem alguns estudos sobre corrupção no Brasil, eles identificaram 3 tipos de corrupção, que é a chamada corrupção sistêmica, endêmica e a sindrômica. É muito interessante isso. A sistêmica é o próprio sistema nosso que está corrompido, né? A endêmica, que é aquela mais ou menos doença que a qualquer momento ela pode aparecer. E a sindrômica, que eu acho mais curiosa, é assim, no Brasil todo mundo acha que o outro é corrupto. Então, por exemplo, vamos dizer, a Brenda chegou com o carro novo, a Brenda está fazendo algum rolo, está com um carro novo, né? A gente sempre acha que o cara está fazendo rolo. Então, criou no Brasil... Não trabalhou. Não acho que o cara trabalhou. Então, assim, criou no Brasil uma paranoia de corrupção, né? Como se isso fosse assim... Ou seja, então, todo mundo fosse corrupto? Todo mundo fosse corrupto, exatamente, essa coisa. Então, assim, isso é muito perigoso porque você fragiliza as instituições. Então, nós temos que combater as 3, né? Ou seja, olha, eu sou um cara honesto, então deve ter mais gente honesta, eu não sou um do mundo. Aí você tem que pensar assim, vou ser honesto, a não ser que você também seja corrupto. O cara vai assim, né? Um dia eu num debate desse na sala de aula, né? Aí o aluno levantou e falou, professor, todo mundo é corrupto. Aí eu perguntei para ele, mas você é corrupto? Aí ele assustou. Porque ele generalizou, né? Ele falou, não. Falei, tá vendo? Se você não é, deve ter mais gente que não é. Aí eu fui explicar toda essa relação, quer dizer, então, na verdade, a gente tem que saber que a corrupção é um elemento da sociedade, né? Que você pode lutar contra ela também. Agora, não vai acabar com isso, né, se você não punir as pessoas. Também, né? E tem que ter punição, isso aí é tranquilo, né? Olha, professor, mais algo assim que a gente pode definir aí esse eleitor, ou até mesmo esclarecer para os nossos assinantes e aí a turma que está nos acompanhando no YouTube, para ter essa clareza desse cenário, que nos próximas edições nós vamos realmente debater cenário nacional e estadual. Eu acho assim, as pessoas falam assim, bom, como é que eu vou votar, ou como que eu vou votar, o que eu preciso de fazer? Gente, olha, essa coisa é difícil mesmo, tá? A gente não é uma coisa tranquila ou fácil resolvida, mas tem sempre uma dica muito interessante que a gente usa. Você tem que saber o histórico do seu candidato e ver o que ideia que ele defende. E você comunga com a sua. Exato. Né? Por exemplo, vamos colocar assim, você vai votar para deputado federal. Deputado federal, aí nós tivemos lá aquela reforma trabalhista. De novo, é uma proposta política. Você pode concordar ou discordar. Se você é contra a reforma trabalhista, como é que você vota no candidato que votou na reforma trabalhista? Não pode. Então você está votando contra você. Agora, se você é favorável, um direito você vai lá e vota no cara. Né? Você tem que conhecer a pessoa. Agora você tem que conhecer a pessoa. Agora, votar numa pessoa que você não sabe nem o que o cara votou. E hoje está muito fácil, Adriana. Sabe por quê? Porque assim, hoje com a internet, né, o camarada ele acessa lá o Senado. Né? Ele acessa o Congresso Nacional, tem o deputado, tudo que ele votou. O cara só não faz se tiver preguiça mesmo. Ou quem ele não fez nada. Tá lá, tem 20 e tantos anos e não fez nada. Não fez nada, não faz nada, fica só fazendo discurso. Então, assim, eu acho que hoje o eleitor ele consegue. A trajetória do cidadão mostra mais ou menos como ele é politicamente. Então,
Então, você pega um camarada que está lá 10 anos no Congresso, 15 anos, ele tem uma história, ele já votou várias matérias. Se você tiver o cuidado de você valorizar o seu voto, olha, meu voto é importante, eu vou votar no cara que eu acho que é correto. Aí eu tenho que olhar esse negócio. Se eu fizer isso, eu vou excluir muita gente, pode ter certeza. Vou excluir muita gente. Agora, se eu sou um cara que defende certas ideias, qual o deputado que está mais próximo de mim? Eu acho que isso é uma boa dica. Né? Então tá bom. Professor Juscelino, obrigada pela presença e vamos discutir nos próximas partes, nos próximos programas, cenários aí para a gente poder esclarecer e ver como é que está, pelo menos nesse início do processo eleitoral. Estarei sempre aqui. Obrigado, Helena. Olha, a gente volta amanhã com mais notícias aqui com o professor Juscelino Polinel, fazendo essa análise dos cenários eleitorais já no início dessa campanha de 2018. Até lá! Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.